Aí, moçada, bora lá para mais um React. E hoje, né, eu sei que a galera não gosta muito de ouvir, mas eu gosto muito de falar. E como eu sou um stalinismo, eu vou falar mesmo a galera não querendo ouvir. Não, brincadeira. Tem sim bastante gente que gosta de ouvir, muita gente inclusive espera que eu fale sobre economia. Então hoje nós vamos reagir aqui a um cortes do Flow News, né? Com o economista André Roncalha. O título do corte que a gente vai reagir é: André Roncalha explica por que o brasileiro ganha mal. Então, vamos ver aqui o que diz o André e vamos ver se a gente consegue fazer um debate sobre isso. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Então, e por que ganha mal? Sempre que a gente toca nesse assunto, invariavelmente o empresário ou colegas seus que falam pelos empresários ou são muito sensíveis aos argumentos, dizem, mas a produtividade, sim, tem uma série de, a produtividade é muito baixa. Estão corretos, a produtividade é baixa. É isso ou tem também um componente social de uma determinada elite ou de um determinado segmento da sociedade que acha que tem de pagar mal mesmo, e a vida é assim. Às vezes tem essa sensação de que... A sua sensação está correta, mas são todos. Produtividade, quem produz é a elite. A elite que gera empregos bons, a elite que tem acesso à melhor educação e a elite que trabalha nos melhores empregos. Então, quando a gente quer produtividade, é da elite. Se a produtividade está baixa, é culpa da elite, não é culpa do povo. Porque o povo não tem acesso aos melhores empregos. Primeiro ponto. Segundo ponto. No Brasil, enquanto a gente não entender que a maneira como o país se insere no cenário internacional altera a maneira como a gente se relaciona entre capital e trabalho aqui no Brasil, a gente vai ficar nessa briga. Fica o empresário falando, não, mas eu não posso pagar tudo isso de direito, eu não posso pagar um salário maior, porque senão não fecho a conta. E a minha resposta é, você está tentando fechar a conta em custo. Sabe por que está tentando fechar a conta em custo? Porque o que a gente vende para o mundo é barato. Qualquer um vende. A gente só tem a capacidade de vender um volume grande de soja, minério de ferro e tal, que são os bens primários. Mas qualquer um produz. Tem terra arável, consegue fazer isso. Não tem muita tecnologia envolvida, ou a tecnologia que está disponível para todo mundo. Beleza. Depois eu deixo ele falar mais um pouquinho. Eu não tenho muito a discordar até esse ponto, tá? Eu quero apenas colocar algumas questões. Primeiro, eu não gosto de usar a expressão elite para falar de burguesia, porque elite remete àquilo que é o melhor, né? E se tem uma coisa que a burguesia não é melhor. Então eu gosto de falar como classe dominante, mas tudo bem. Até não é uma crítica ao Roncalha, é bastante usual, né, a gente falar em elite, eu mesmo às vezes uso, é uma maneira fácil de ser entendido. Então esse não é o problema, eu só estou aqui aproveitando para fazer esse parênteses, para tentar criar esse bom hábito na gente, inclusive em mim, porque eu também repito elite às vezes, de não chamar de elite, né, porque elite somos nós, né, galera? Elite é o que tem de melhor na sociedade e não é a burguesia. Segundo ponto, salário do brasileiro, né? O que o André tá falando ali, eu acho que ele vai explanar melhor daqui para frente, é algo que eu concordo. Lembra que eu estava dizendo um pouco antes que tem muito que a gente conversa, né, marxistas e keynesianos. O André é um keynesiano, um desenvolvimentista, que é uma cepa, né, dos keynesianos, uma vez que keynesiano é uma coisa que tem para todos os gostos. Então, o André seria um keynesiano de esquerda, né, um desenvolvimentista, uma coisa do tipo assim. Imagino eu, né? Me corrijam aí se eu estiver errado. E o que ele está dizendo é o seguinte, é meio que consenso, tá, entre os economistas, da esquerda à direita, que o salário ele é impactado pela produtividade. Então, quanto maior a produtividade, maior o salário. Só que falar assim em produtividade parece uma coisa meio abstrata, a gente não entende muito bem, tá? E é por isso que o André complementa dizendo, olha, pagar bons salários, receber bons salários, depende muito do que a gente produz. Quando o André está dizendo ali, olha, haver bons salários na economia é um problema da elite, no sentido de dizer que é um problema da classe dominante, da nossa burguesia, né? O que ele está querendo dizer é o seguinte, olha, o que a gente produz, né? Na verdade, a gente produz por interesse de reprodução do capital. Quem é que é o responsável pela reprodução do capital? É o capitalista. Então vejam, a decisão do que produzir, tá, é não somente, mas principalmente do capitalista. E aí o André está coberto de razão no que ele está dizendo. O que a gente produz é algo que todo mundo tem capacidade de produzir, é algo que não requer muita tecnologia, que não requer muita especialização da mão de obra, e, portanto,
tem muito que aumentar produtividade a fim de transformar essa produtividade em salário. Entende? Uma coisa que eu repito e que eu escutei já também o Paulo Gala, que é um outro desenvolvimentista, comentar, é o seguinte: ora, o que você quer? Você quer aumentar a produtividade do barbeiro? Como é que o barbeiro vai ser mais produtivo no seu corte de cabelo, no seu aparar a barba das pessoas? Né? Veja, é muito limitada, né, essa produtividade, esse ganho de produtividade. Tá? Então, basicamente, o que o Roncaglia está falando aqui para a gente, ora, para a gente ter melhores salários, a gente tem que ter uma estrutura produtiva, né, que produza mercadorias de maior valor agregado, que vai mudar a nossa relação com o estrangeiro, que vai mudar aquilo que o Roncaglia chamou aqui de relação capital-trabalho. Então veja, não basta apenas produzir. O que é produzido importa muito no capitalismo. Importa demais no capitalismo. Transferindo isso para a teoria marxista, o que é o salário para nós marxistas? O salário, tá, é o valor de mercado da força de trabalho. Tá? Então vejam, uma das coisas que Marx tenta mostrar para a gente é que a exploração não se dá no capitalismo pelo fato do capitalista pagar um salário menor do que ele deveria. O que o Marx nos diz é, olha, o capitalista paga o salário de mercado. Então, mesmo que ele pague, entre aspas, um valor justo, tá? Ou seja, o valor de mercado, o valor real da força de trabalho, ainda assim há exploração. Tá? Porque a exploração não consiste em pagar menos pela mercadoria força de trabalho do que ela vale. O capitalista paga na mercadoria força de trabalho aquilo que ela vale. E mesmo assim existe exploração. Por quê? Porque a exploração não está em pagar um salário baixo ou um salário alto. A exploração consiste na reprodução do capital, que é consequência do capital variável, portanto, do movimento produzido na esfera produtiva pela força de trabalho. Então o capitalista ele compra a força de trabalho, compra meios de produção, a mercadoria é produzida, neste processo é gerado um valor novo, deste valor novo, tá, é que o capitalista extrai aquilo que ele vai pagar para a força de trabalho. Então, uma parte deste valor novo o capitalista paga para o trabalhador na forma de salário, e a outra parte é o trabalho não pago, que se você quiser pode chamar também de lucro ou de mais-valia ou mais-valor. Tá bom? É isso que o Marx está nos dizendo. Então, mesmo que o capitalista pague o valor real da força de trabalho, ainda assim existe a exploração. Tá, mas qual é este valor real? É lógico que o Marx entende a força de trabalho como uma mercadoria especial, porque ela é a única capaz de reproduzir o valor na economia capitalista, mas ainda assim uma mercadoria, uma vez que o capitalismo é a generalização da lógica da mercadoria. Então tudo acaba virando mercadoria ou podendo virar mercadoria no capitalismo, beleza? Então vejam, essa mão de obra, essa força de trabalho, esse valor dessa força de trabalho, ele até vai ser impactado pela lei de mercado. Tá? Então ele pode ficar um pouco mais caro, um pouco mais barato, mas assim como todas as mercadorias, uma vez que o capitalismo é essa enorme coleção de mercadorias, assim como todas as mercadorias, ele tem sim um valor, né, que é pautado pela reprodução de mercadorias, que é algo real, que é uma relação social existente. Qual é esse valor para o Marx? Que depois vai ser impactado, né, pelas tendências e contratendências do capitalismo. É o valor da sua reprodução. E aí nós vamos juntar com um ponto que o Roncaglia falou aqui nesses primeiros instantes do vídeo. Quando o Marx diz, olha, o valor da força de trabalho é o valor da sua reprodução, o Marx não está dizendo que o capitalista tem que pagar para o trabalhador somente aquilo que é estritamente necessário para ele não morrer de fome. Então, ele tem que alimentar o trabalhador para que ele não morra de fome e continue trabalhando. Isso é escravidão, galera. Não é isso que Marx está nos dizendo. O que Marx está nos dizendo é o seguinte: no capitalismo há uma divisão social do trabalho, há uma especialização do trabalho, onde existem
inúmeros, milhares de tipos de trabalhadores. Cada tipo de trabalhador tem um custo específico da sua própria reprodução. Ou seja, quanto que custa formar cada trabalhador específico. E esse custo de formação deste trabalhador, tá, é o custo de reprodução da força de trabalho. Então, reparem, existem trabalhadores que têm um custo de reprodução muito menor do que outros. Como a nossa estrutura produtiva é muito simples, né? Como o que a gente produz é algo que todo mundo é capaz de produzir, como a nossa economia é majoritariamente formada por padarias, mercadinhos, lojinhas, qual é a força de trabalho que precisa ser reproduzida para tocar a nossa economia? É uma força de trabalho que tem um custo de reprodução baixíssimo. Porque para você atender numa lojinha de roupa, né, no centro de São Paulo, no Rio de Janeiro, de Porto Alegre, de qualquer cidade, qual é o custo de formação dessa mão de obra, de reprodução dessa mão de obra? Se você souber ler e escrever, souber fazer as 4 operações, se for um falante nativo que ouve bem, fala bem, se comunica bem, enfim, tá bom. Se for meio safo ali na hora de vender o produto, tá bom. Estão entendendo? É muito comum encontrar pessoas que tenham força de trabalho para desempenhar este papel na economia. Logo, este salário, o valor dessa força de trabalho vai ser muito baixo. Agora vamos pegar, por exemplo, tá? Sei lá, um médico, para cair aqui no clichê. O custo de reprodução de um médico é muito mais alto. Eu não estou falando só de formação intelectual, de anos de estudo. Não, a vida inteira do médico. Para ser médico na sociedade mercantil capitalista no Brasil, no século XXI, você carrega consigo uma série de signos. Né? Você vai ter aspectos culturais, ou seja, os médicos frequentam determinados lugares, consomem determinados produtos, têm determinada cultura, usam determinadas roupas, moram em determinados bairros. Tudo isso é calculado junto no tal custo de reprodução da força de trabalho, que vai fazer com que essa força de trabalho seja bastante menos abundante e bastante mais custosa de se reproduzir. Logo, essa força de trabalho vai requerer um valor maior por sua mercadoria, pela mercadoria força de trabalho. Para comprar essa força de trabalho é mais caro para o capitalismo. Então é isso que o Roncalha está falando. Vejam, nós temos perspectivas fundantes da nossa teoria completamente diferentes, mas nesse ponto ele estava usando uma linguagem para explicar a mesma coisa que eu expliquei aqui com outra linguagem, que basicamente é isso. Tá? Quais são os nossos empregos importam? Você não vai ter um atendente de padaria ganhando 7, 8 mil reais por mês. Porque não há produtividade que ele possa gerar que consiga fazer com que ele tenha um salário desses. Agora, para um engenheiro mecatrônico, para um prático, enfim, para um engenheiro civil, para um engenheiro mecânico, enfim, para um químico, aí você vai encontrar, né, postos de trabalho onde você possa ter esse nível de produtividade. Então o André está coberto de razão até aí. Isso depende da nossa elite, ele está chamando de elite aqui o que a gente chama de classe dominante, porque é dela, em última instância, não só dela, mas dela em última instância, a decisão de produzir. Então, se a nossa classe dominante produz minério de ferro, ela vai pagar salários de trabalhadores do minério de ferro. Não é isso? Que vai ter um ou outro engenheiro e grande massa de trabalhadores braçais. Beleza? Mas bora lá, bora pro vídeo. Esse é o primeiro ponto. Quando a gente produz coisas baratas, a gente tem que concorrer por preço. E aí o que acontece? A gente tem que espremer todo mundo. E aí eu sempre digo, eu estou do lado dos empresários. Quando eu defendo o direito do trabalhador, eu estou do lado dos empresários. Os marxistas agora vão ficar doidos. E eu vou explicar por quê. Não é no sentido de negar o conflito entre trabalho e capital. Mas é porque se a economia brasileira começar a produzir itens de maior conteúdo tecnológico, que permitam a gente vender coisas caras lá fora, em que a gente não concorre por preço, porque a população mundial vai querer comprar o produto brasileiro, independente do preço, o empresário não tem que esmagar o salário do trabalhador.
Isso aí só um parêntese, tá? Assim, eu não me considero contra o empresário A, B, C. Eu sou contra a burguesia enquanto classe. Mas eu entendo perfeitamente o que o André está dizendo aqui. Eu não vou ficar louco com ele, não. Ele está no lugar dele, eu estou no meu. Né? E o que ele está falando agora nesse trecho é o seguinte. Os nossos produtos no mercado internacional, eles vão poder ter dois tipos de competitividade. É isso que o André está falando agora. Existe a competitividade de preço e a competitividade extra-preço. A competitividade de preço serve para esse tipo de produto que a gente vende, que é commodity, que é um produto que não tem marca, que é um produto que a marca não importa. Não é isso? Então, você vai vender produto tabelado em bolsa, e aí vai depender da demanda global, ou você vai vender um produto se ele for mais barato. Tá? Do outro lado, a gente tem a competitividade extra-preço, que são aqueles produtos que a marca importa. Esses produtos, o preço não importa tanto, por quê? Porque você tem o controle do mercado. Quantos países do mundo produzem turbina de avião, produzem máquinas de raio-x, produzem satélites? Entendem o que eu estou querendo dizer? Olha, se você não comprar da empresa X especializada em produzir turbina de avião, você não vai comprar. Então, quem tem esta demanda vai comprar independente do preço, porque a oferta é muito restrita. Agora, se eu vendo, sei lá, enfim, uma confecção têxtil de baixa qualidade, isso em qualquer país do mundo é capaz de produzir. E aí, então, eu vou comprar daquele que for mais barato. Ele pode pagar bem o salário do trabalhador e sobra dinheiro para ele ter lucro, sobra dinheiro para ele investir, sobra dinheiro para ele inovar. Ele começa a contratar engenheiros, as universidades começam a produzir engenheiros, ele começa a contratar geofísicos, as universidades produzem geofísicos, físicos, essas profissões de alta. E como é que a gente chega lá? Por exemplo, tem o exemplo clássico do café, né? Você exporta a saca de café e compra a cápsula do Nespresso. O Brasil tem 1% da rede global de valor agregado do café. E nós somos os maiores, junto com a Colômbia, exportadores de café. Porque o que a gente faz é o produto primário. E por que não faz o produto... Me responda, quantos pés de café você acha que a Suíça planta? Nenhum. Mas a gente adora comprar um Nespresso, né? Sim. E vem a cápsula. Agora eu não lembro exatamente o valor, mas é algo em torno de 400 vezes o preço do que a gente vende a saca de café. É isso. E esse é o problema. Essa é a nossa história desde a colonização. Saca? Desde a colonização. Né? A gente sempre vendeu a matéria-prima para comprar o produto. Aí a matéria-prima é beneficiada lá fora e volta para cá na forma de produto. Tá? Vamos ouvir a explicação do André, depois eu dou a minha. Eu acho que a gente vai convergir em muitos pontos. Se especializou em produzir coisa barata. E toda a luta que Vietnã, Bangladesh, Indonésia, Malásia, Argentina, Peru, Colômbia, México estão tentando fazer para sair dessa posição. Mas é muito difícil, porque o mundo está dividido entre os ricos, que são os gestores e os inovadores. Metade do que a gente tem aqui é produzido pelo norte global, Europa e os Estados Unidos, de tecnologia. Aí eles deslocaram para a Ásia e Sudeste Asiático o quê? A fábrica do mundo. Viraram as manufaturas. E aqui nós outros, na América Latina, são o quê? Ofertantes de matérias-primas. Sim. Só que agora tem uma janela de oportunidade em que está se redefinindo o conjunto de matérias-primas que vão servir de base para a nova economia verde, que vai demorar uns 20, 30 anos para ser montada. E a gente tem bastante disso. Se a gente conseguir tornar um pouquinho mais difícil para o norte global vir comprar os nossos bens baratinhos para vender para a gente coisa muito cara, a gente já vai melhorar bastante e o nosso empresário não vai ter que esmagar tanto salário. Porque ele vai começar a vender coisa que não vai concorrer tanto por preço. É muito difícil fazer isso. A chance do fracasso é muito maior do que a chance do sucesso. Mas aí eu reclamo aos coaches. Se for... Mas assim, tudo bem. Nesse ponto a gente diverge um pouco mais enquanto a janela de oportunidade. E aí é a veia keynesiana desenvolvimentista do André. Né? Porque, em geral, os keynesianos têm mais ou menos essa visão, que é um problema de gestão da macroeconomia. Que, na verdade, a gente tem um mundo que está sedento no momento. Há, sim, um momento onde possivelmente a gente vai ter uma transformação da matriz energética, e isso sim é uma janela de oportunidade, porque novos
players globais podem aparecer com muita potência, mudarem suas estruturas produtivas, etc. Onde é que a gente diverge? Até aí a gente converge, eu acho que tudo bem. Realmente a gente tem que produzir coisas bens menos ubíquos, né, com maior grau de sofisticação, e para fazer isso não tem milagre. Eu acho que nisso até o André concordaria comigo, porque é o seguinte, os países eles vão subindo uma escada tecnológica, né? Para um país chegar ao ponto de produzir uma turbina de avião, ele teve que aprender muitas coisas menos complexas antes. Então ele vai desenvolvendo a complexidade econômica, vai criando uma rede, uma cadeia produtiva mais sofisticada, mais complexa, até o ponto dele ter esse grau de sofisticação. Só qual é o ponto aí? Na minha interpretação, não é uma questão de gestão da macroeconomia. O problema não é saber o que fazer. Eu acho que o André sabe o que fazer, eu acho que nós temos dezenas de economistas que sabem o que fazer. O grande problema, né, ele é político. O problema não é saber o que fazer, o problema é poder fazer o que a gente sabe que deve fazer. Porque todos os países que subiram essa escada tecnológica, tá, que desenvolveram uma economia mais complexa, mais sofisticada, que passaram a produzir produtos menos ubíquos, todos os países fizeram isso, primeiro, tá, com um impulso estatal. Nenhum país desenvolveu esse tipo de economia a partir da espontaneidade do mercado, a partir do laissez-faire. Não. É compra governamental, é protecionismo, é política industrial, estímulo à demanda, tá? Todos os países fizeram isso, todos. Uns fizeram mais lá atrás, outros fizeram mais recentemente, mas todos os países desenvolvidos fizeram isso. E fazem ainda, não é coisa só ligada ao passado. Eles até vão ter alguns momentos na história onde eles vão ser mais liberais, pelo menos naquilo que vamos dizer assim, o senso comum do que se entende por liberalismo de laissez-faire. Mas isso aí o Gunnar Myrdal nos explicou muito bem, né? Países ricos fazem comércio entre si de modo que valem-lhe as regras do livre comércio. Agora, um país desenvolvido, quando faz comércio com um país não desenvolvido, aí é um comércio desigual, onde vale, né, o grau de monopólio, onde vale o imperialismo. Então, na prática, o comércio internacional não é uma rede de laissez-faire, é tiro, porrada e bomba. E os estados protegem as suas economias e desenvolvem as suas economias. Tá? Então, o que fazer para desenvolver a economia capitalista, a gente já sabe há muito tempo. A gente já sabe, é só pegar ali o que os países ricos fizeram e fazer a mesma coisa. Tá? O problema é que tem uma questão que é a seguinte: não dá para a economia capitalista funcionar se as estruturas produtivas forem todas altamente produtivas. Se todas tiverem o mesmo grau de produtividade. Para que haja um capitalismo central, um bloco de países desenvolvidos, necessariamente tem que haver um bloco de países subdesenvolvidos. Porque há entre desenvolvidos e não desenvolvidos uma dialética da dependência, onde esse desenvolvimento dos desenvolvidos é produto da sua maior produtividade. E a diferença de produtividade entre os ricos e os pobres é que produz uma transferência estrutural da riqueza dos pobres para os ricos. Porque é o que permite, na prática, acontecer isso que o André falou. Isso que eu falei que acontece desde a colônia. A gente vende a matéria-prima e compra o produto pronto. A gente vende um produto com baixo valor agregado e compra um produto com alto valor agregado. Ou seja, a gente vende um produto com pouco, né, mais trabalho, né, com pouco capital que se reproduziu ali, e compra um com muito mais trabalho, muito mais caro. Sim, grosseiramente falando, para tentar ser claro no que eu estou buscando explicar aqui. Então vejam, tá? Os países ricos sabem disso. E aí eles lançam mão do imperialismo, primeiro do colonialismo, depois do imperialismo, para evitar
que os países não desenvolvidos apliquem políticas desenvolvimentistas a fim de melhorar o seu grau de produtividade. É isso, gente. Então você vai ter neoliberalismo, você vai ter a doutrina do FMI, a austeridade fiscal, que é uma coisa que eles impõem para os outros. Então os países utilizam seus exércitos, utilizam a dívida externa dos países pobres, utilizam acordos de comércio internacional, blocos de comércio internacional, blocos de pressão política. E quando tudo isso falha, eles mandam os assassinos econômicos, patrocinam golpes, alimentam oligarquias locais que se beneficiam da exportação de matérias-primas. E quando tudo isso falha, eles ainda mandam um exército. O que eu estou querendo dizer? Nenhum país do mundo pode desenvolver a sua economia sem autorização do mundo desenvolvido ou revolução. Ou ter conseguido romper com essa dominação imperialista do mundo desenvolvido. Quando a gente olha os exemplos de economias de desenvolvimento tardio no capitalismo, primeiro que são pouquíssimas. Aliás, pouquíssimos são os países desenvolvidos. Eu costumo arredondar dizendo o seguinte, tem 200 países no mundo, 20 são ricos. Quer dizer, 10%. E desde a grande maioria é lá do início do capitalismo. Poucos vão enriquecer depois. E quando a gente olha os que enriqueceram depois, todos, tanto os de antes quanto os de depois, seguiram o mesmo caminho. Ação do Estado, déficit público, protecionismo, política industrial, tudo isso. Tudo isso. A reserva de mercado, tanto lá quanto cá. Mas quando a gente olha os que se desenvolveram por último, o que aconteceu? Todos eles, vamos excetuar a China e a Vietnã, vamos falar depois, mas todos eles, tá, foram autorizados a se desenvolver por questões geopolíticas. Seja lá uma cidade-estado, tipo Singapura, não é nada mais do que isso, se desenvolveu na forma de uma ditadura, seja o Japão, seja a Coreia do Sul. São os exemplos mais icônicos. Não quer dizer que eles foram, vamos dizer assim, convidados a se desenvolver. Simplesmente se permitiu que eles fizessem. Se permitiu que eles fizessem. E a questão ali era geopolítica. Tá? Ambiente de Guerra Fria, tá? Necessidade de oferecer desenvolvimento capitalista para outras regiões do mundo, para evitar o avanço do socialismo, para mitigar tensões sociais. Então, isso acontece. Né? Permitiu-se que esses países se desenvolvessem. Porque são poucos. Há como os países centrais conviverem, né, com esses novos players. E a China e o Vietnã, que também estão conseguindo desenvolver suas economias, eles também têm feito algo parecido, tá? A economia da China também faz mais ou menos a mesma coisa, só que com muito mais agressividade. Faz um volume maior. Por que a China faz? Mesmo sem ter recebido essa chancela para se desenvolver. Teve uma coisinha lá chamada Revolução Socialista. Que rompeu com o imperialismo. Veja, gente, aqui no Brasil, por muito menos já se derrubaram presidentes. Entendem? Por muito menos. Se amanhã o Roncalha virar ministro da Economia e resolver botar em prática as coisas que ele já disse muitas vezes pra gente, tem um golpe no Brasil em menos de 6 meses. Que não pode acontecer isso. O Brasil ele tem uma posição na divisão internacional do trabalho, que é fornecedor de matéria-prima e mercado consumidor. Essa é a posição do Brasil desde a época da colonização, galera. Tá? Quem explica muito bem isso é Romário Marini lá, com a sua dialética da dependência, que é o que eu tentei explicar aqui para vocês. Beleza? Mas vamos seguir. Se fosse fácil, ninguém faria. Tá? Exatamente. Então, assim, envolve muito dinheiro, envolve muito investimento, precisa de foco, precisa avançar na direção certa, precisa saber o que investir, precisa pensar em escala, na ligação entre os setores, precisa pensar em tudo isso. Só que isso requer planejamento. Não dá para deixar na mão do mercado. E se você não acredita em mim, vá ler a The Economist, que saiu em janeiro, em que ela diz exatamente, para ficar rico, The Economist, bastião liberal do mundo, existe desde o século XIX, a revista diz assim, quer ficar rico, tem que fazer política industrial. Então não tem mais o debate se a gente deve ou não fazer política industrial. É como, quais setores, como que a gente vai fazer, o que vai motivar, o que vai levar para frente. Se a gente fizer isso, e começar a melhorar o que a gente produz,
A gente não vai ter... A nossa menor preocupação vai ser um imposto sobre as plataformas chinesas e, né, de Singapura, de vender esses produtos. E eu quero destacar isso. A gente não pode mais discutir preço de sapato, de camisa, de alimento. Isso deve ser básico. Isso deve ser básico. Se a gente está discutindo isso, é hora de os empresários colocarem a mão na consciência, falar assim, a gente precisa fazer um grande acordo em prol do desenvolvimento. Eu acho ingênuo isso, gente. Entendeu? Porque os nossos empresários estão cagando se eles produzem sapato ou chip de computador. Eles estão preocupados com a taxa de lucro deles. Eles estão preocupados com o poder político deles. Uma das coisas que eu digo é, o Brasil não teve sequer uma revolução burguesa. Que teria sido capaz, talvez, de criar uma coisa que a gente pudesse chamar de burguesia nacional. Né? Tivesse esse interesse no nosso mercado interno. Nós não tivemos isso, galera. Nós tivemos uma transição burguesa. Então a gente substituiu, né, o coroné, o barão, o caudilho, como chamavam aqui no sul, enfim, o latifundiário, né, da colônia, escravista, produtor de matéria-prima, seja de açúcar, seja de ouro, minério, enfim, seja de café, sempre produziu alguma coisa ligada à terra. A gente teve a transição para a nossa burguesia atual. Essa relação com o estrangeiro nunca mudou. Então o fato do Brasil ser um fazendão é bom para a nossa burguesia, porque eles lucram com isso. Eles concentram o poder político, eles continuam tendo altas margens de lucro. Então não é uma questão da nossa burguesia acordar e dizer, oxa, porra, né? Quem sabe a gente para de produzir minério de ferro, né? E começa a tentar investir em produção de mercadorias mais sofisticadas, mais complexas. Isso não vai acontecer. Porque para que ele vai mudar de ramo? Primeiro, não vai brotar do chão, um capitalista novo. Né? Eles vão levando as suas heranças adiante. E não tem por que eles fazerem isso enquanto, né, essa relação com o estrangeiro for uma relação que os beneficie. Então não tem solução, gente. Não tem. Tem dois caminhos, tá? Um é a mudança radical via revolução. Aí nós vamos cortar esse cordão umbilical aí, e aí nós vamos poder ter a chancela política, né, a partir de um governo capitaneado pela classe trabalhadora que vai poder fazer política industrial correta, que vai poder expropriar os burgueses que tiver que expropriar, fazer a reforma agrária que tiver que fazer e investir nas áreas que tem que investir. O outro lado é um reformismo fraco, um reformismo sem reformas, tá? Que já seria muito problemático de aplicar sem tomar um golpe, patrocinado pelo estrangeiro, pela centralidade do capitalismo. Que seria o quê? Fazer um Estado empreendedor no Brasil. Sabe? Fazer uma política mais ousada que a do Haddad, por exemplo. Sabe? Fazer o Estado capitanear, fazer uma política industrial de verdade, não essa pantomima que fizeram aí, tá? Essa política fake que fizeram aí, que é muito pouco, tá? Fazer uma política industrial mais agressiva, levantar barreiras protecionistas mais agressivas, ou seja, né, um keynesianismo de guerra, né? Também daria para fazer. Eu suponho que a nossa política não suporta um keynesianismo de guerra. Então, por isso que há muito tempo que eu penso que, no nosso caso, a revolução é revolução. A gente tem que fazer as pessoas entenderem quais são os limites da nossa economia. Senão a gente fica idealizando, pois é, já pensou que bonitinho seria se os nossos burgueses fossem mais progressistas, né, tivessem mais visão de país, fossem mais nacionalistas. Não são, gente. E não é uma questão moral, é uma questão material. É uma construção histórica. Por que eles vão mudar? O time que está ganhando não se mexe. Como é que eles vão patrocinar golpe a partir do agronegócio, se o agronegócio não for mais a locomotiva? Não vai ter. E tornar a política industrial uma política perene. Eu vou explicar o que é isso. O que mais se fala na imprensa? Todo dia, você levantou a meta fiscal. Qual que é o nome dessa política? Política fiscal. Autonomia do Banco Central diz respeito ao quê? Política monetária. Bolsa Família, Previdência. Política de assistência social. Por que a gente não tem política industrial? Por que eu faço política educacional? Política de saúde? Mas política industrial, ela vai meio ao acaso. Eu comecei a nossa... Correto, eu sempre tenho repetido aqui, a pergunta não é se devemos fazer
política industrial. A pergunta é qual política industrial é que nós vamos fazer? Essa conversa dizendo que os Estados Unidos sempre tiveram política industrial, independentemente de quem estava no governo, no poder, democrata ou republicano. Está na hora da gente ter isso também, como uma política de Estado. Não importa se é Lula, Bolsonaro, quem que vier que vai ocupar o país, o poder executivo federal, tem que fazer política industrial, porque se não fizer a gente cai para trás. E a gente está ficando para trás. A gente pode estar aumentando o PIB, mas o nosso PIB está aumentando em coisa barata, coisa que não tem muita tecnologia. E quando tem tecnologia, que é o agro, é importada. Não é nossa, é produzida lá. E isso eu estou falando com os amplos investimentos da Embrapa. Você está falando de defensivo? Defensivo agrícola, fertilizante. Maquinário. A gente produz soja no Cerrado. Soja é um produto de clima frio. A gente está produzindo no Cerrado. Foi a Embrapa que fez um investimento desde os anos 50. Desde os anos 50 a gente investe. É um processo de décadas. Agora, se o agro conseguiu ter isso, o agro não existe sem Estado. O agro é produtivo do jeito que é, porque tem muito incentivo, tem muito estímulo. Por que não fazer para a indústria também? Ou você acha que todo incentivo que a gente dá para o agro dá certo? Sabe por que a gente não sabe se dá certo? Porque ninguém nunca foi avaliar se dá certo ou não. Não tem estudo mostrando isso. Mas para a indústria, não faz não. Antes da gente saber se dá certo ou não. Porque o problema é político, André. Porque o problema é político. Saca? Você fala em política industrial, os jornalões todos caem em cima. Eu estava lendo essa semana uma coisa maravilhosa que aconteceu no Brasil, tá? Que foi a retomada da refinaria da Bahia. Você abriu o Estadão, o Globo, o retrocesso que foi a reestatização da refinaria da Bahia. Sabe? Porra, vocês me desculpam, mas vai tomar no cu, entendeu? É isso. A nossa mídia de massa, ela é leitora de release do Departamento de Estado dos Estados Unidos. Simples assim. Entendeu? Como é que você vai dizer? Saca? Não havia alternativa. No caso da RLAM, não havia alternativa, tá? Com a Petrobras, sem a política de desmonte que estava sendo empreendida antes do governo Lula, a operação, né, na refinaria da Bahia foi inviabilizada. Absolutamente. E a única alternativa era devolver para a Petrobras, porque o mercado não iria absorver um ativo podre, um ativo inviável. Esse ativo só é viável, essa refinaria só é viável na mão da Petrobras. Mas mesmo assim, os jornalões falam em retrocesso. A coisa é tão canalha, a coisa é tão vira-lata, que antes de decidir entregar a refinaria, por exemplo, eles pediram para a Petrobras baixar o preço que ela estava praticando na sua rede, nas suas refinarias. Fizeram um lobby, entraram na justiça, fizeram o diabo, tentando fazer o quê? Fazendo a Petrobras assumir um prejuízo para garantir a operação de uma refinaria privatizada para os árabes, a preço de banana. E aí, como a Petrobras ganhou, porque não cedeu à chantagem e inviabilizou a operação da refinaria da Bahia, os jornalões falam em retrocesso. É disso que eu estou falando, gente. O problema é político. Não tem como defender que é um retrocesso uma coisa que é óbvia. Mas isso é um exemplo e isso serve para tudo. Esse é o grande problema, gente. Vamos só ver o finalzinho aqui. Eu não acho, nenhum país faz isso. Os países têm políticas industriais perenes, contínuas, porque eles sabem que os outros estão fazendo. E eu acho que a gente tem que, né, convencer aqueles que são mais refratários a essa ideia, que particularmente são os empresários de determinados setores, que está na hora da gente começar a pensar um projeto nacional. Esse é o grande problema, né? Pensar. Não adianta pensar, gente. A gente tem que transformar a realidade, entendeu? Tem que transformar a realidade. Mas tá bom, beleza, gostei. Se você chegou até aqui, gostou também, deixa teu like, compartilha o vídeo, comenta alguma coisa aqui embaixo e indica o nosso canal para os amiguinhos e amiguinhas, tá bom? Tchau, tchau e até a próxima.